Diz assim a palavra do Senhor: portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que ele nos fez é esta: a vida eterna. Eu vos escrevo essas coisas, tendo em vista os que vos querem enganar. Pai santo e bendito, por misericórdia, Senhor, concede-nos a bênção de ouvir a voz do bom pastor. Que essa voz, Senhor, ressoe em alto e bom som na nossa alma, para a compreensão. Faze-nos receber com mansidão essa palavra, que é a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo João, conhecido e chamado de o apóstolo do amor, porque ninguém enfatizou tanto o amor a Deus e o amor à igreja, aos irmãos, do que João. E é óbvio que o pressuposto de tantas e repetidas ênfases, com exortações e advertências para que nós nos amemos uns aos outros, o pressuposto é que nós somos seres pecaminosos e que nossas naturezas pecaminosas nos tornam rixosos, nos tornam pessoas que, em virtude de pontos de vista diferentes sobre tantos assuntos, consigamos nos desunir, nos dividir e até a experimentar sentimentos que Deus não se agrada. Essas exortações repetidas para que nós nos amemos revela o quanto o amor à igreja e entre irmãos é importante e o quanto essas ênfases são necessárias, porque naturalmente somos dados à discórdia e ao desentendimento. E João, meus irmãos, ele está combatendo hereges e as heresias na área da cristologia, as heresias que deturparam o ensino sobre a pessoa e a obra de Jesus, estavam provocando na esfera moral problemas. Eles não estavam praticando a justiça e não estavam amando uns aos outros. E havia também um desdobramento doutrinário seríssimo que prejudicava o bem-estar da saúde espiritual da igreja. A incerteza quanto à vida eterna. Por isso, os irmãos observam como doutrina é importante. Se errarmos na compreensão de quem Jesus é e do que ele fez, nós teremos desdobramentos éticos e morais e também teremos desdobramentos na esfera espiritual que trarão prejuízos enormes para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, João, ele vem refutando ponto a ponto os hereges. Ele já nos ensinou quem somos. Ele já afirmou que ser cristão é ser perdoado. Ser cristão é conhecer a identidade de Deus o Pai e de Deus o Filho. Ser cristão é ser um vencedor sobre Satanás. E porque somos assim, perdoados, conhecedores e vencedores, nós devemos nos amar uns aos outros e não devemos, em hipótese alguma, amar o mundo, nem o que há no mundo. Então, João entra, queridos irmãos, com advertências que vão agora direto para os pontos de conflito com os heréticos, quando ele nos adverte para percebermos que os vários anticristos que se tem levantado no tempo de João e também no nosso, eles estão indicando que o anticristo, ele está vindo.
E ele está deixando claro que muitos saíram do nosso meio porque nunca pertenceram a Cristo, nem à igreja, o corpo de Cristo, e saíram porque o espírito do anticristo, o espírito do erro, está com eles. Mas João diz: vós tendes a unção, vós fostes crismados. A palavra unção é crisma. Todo cristão é crismado, como todo cristão é carismático, porque os dons do Espírito, o carisma, é uma realidade para todo crente. E João deixa claro que a vitória sobre o espírito do anticristo e as suas heresias que são espalhadas pelos vários anticristos, falsos mestres e profetas, é em virtude dessa unção que todos receberam. Por isso todos têm conhecimento, porque o Espírito da verdade nos ensina a verdade, nos conduz à verdade de Deus. Portanto, é graças à presença daquele que está em nós, que é maior do que aquele que está no mundo, que os falsos mestres, profetas e apóstolos, com suas heresias, são vencidos. Portanto, é graças à presença interna da unção do Espírito Santo e da palavra de Deus, a revelação em nossas mãos. É sob um estudo da palavra, sob a liderança e a iluminação do Espírito, que temos a compreensão da verdadeira doutrina. E João denuncia que, em síntese, anticristo é todo aquele que nega que Jesus é o Cristo e que nega que ele é o Filho de Deus. E essa negação de que Jesus é o Messias, essa negação de que ele é o Filho, é uma negação do Pai. Por isso, as várias religiões, as sociedades secretas, todo tipo, meus irmãos, de instituição que quer abrigar todas as religiões, que exalta e afirma a existência de Deus e a fé em Deus, mas que não fecha com Jesus, que não admite ser ele o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, o Cristo, é anticristo. E quem não reconhece a identidade de Jesus não tem o Pai. Portanto, é uma falácia dizer: eu creio em Deus, mas eu não creio que Jesus é o Filho de Deus, eu não creio que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Errar para com Jesus significa perder o Pai. Ninguém pode ter a Deus o Pai negando Deus o Filho, a sua divindade e o fato de que ele é o Messias. E nós vimos nos domingos passados que ele é o Cristo, palavra que traduz a palavra hebraica Messias, que traduz a palavra em português ungido. Portanto, a unção, o Espírito Santo, nos ensina a respeito do ungido. Então, Jesus é o ungidor, o Espírito Santo é a unção, nós somos os ungidos, e é graças à unção, o Espírito Santo em nós, é ele quem nos conduz ao ungido. E Jesus compartilhou conosco a mesma unção que em seu batismo ele recebeu do Pai. Portanto, somos ungidos com o mesmo Espírito com o qual o Senhor Jesus foi ungido. Esse, meus irmãos, é o contexto da presente exortação, porque João começa dizendo no verso 24, portanto, como consequência, em vista disso, tudo o que eu acabei de dizer, ele ordena. O tempo do verbo é o tempo presente. Eu sempre tenho ensinado que o tempo presente na língua grega equivale ao nosso gerúndio. João está ordenando o modo, é o imperativo, está aqui, permaneça em vós. É uma ordem. O quê? O que desde o princípio ouvistes. Eles ouviram o Evangelho. Ouviram dos apóstolos o Evangelho, porque os apóstolos
pregaram o Evangelho. E desde o princípio o que foi pregado foi o Evangelho. E a igreja tem o dever de permanecer. E João diz: permaneça em vós o Evangelho, porque foi o Evangelho que vós ouvistes. Portanto, toda igreja e todo cristão precisa ser conservador, porque temos que conservar o Evangelho. Não são as estratégias ou as metodologias que devem ser conservados, mas o Evangelho. Por isso, meus irmãos, o princípio da reforma protestante, sola Scriptura, somente a Escritura, tem base bíblica. João está dizendo que o Evangelho apostólico, pregado pelos apóstolos de Jesus Cristo, esse Evangelho precisa permanecer em nós. E essa permanência não é automática. Nós temos que lutar contra a heresia. Nós temos que refutar, identificar, rejeitar todo o ensino que contraria o ensino dos apóstolos bíblicos. Lutero, ele dizia: a igreja reformada sempre se reformando, porque ele percebia que a igreja, ao longo dos anos, ela tinha a tendência de se afastar das escrituras sagradas. Portanto, quando ele pregava uma reforma contínua, não era para a mudança contínua da igreja, mas para a igreja estar sempre no movimento de retorno às escrituras, para jamais admitir em sua doutrina, em suas práticas de culto e em sua moral, aquilo que não procedia da palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós precisamos ser uma igreja que guarda o Evangelho. É uma ordem: permaneça, continue onde? Em vós. É no coração, irmãos, que nós temos que guardar o que desde o princípio ouvistes. E os irmãos vão perceber isso com mais ênfase quando Paulo, ele escrevendo para Timóteo, ele diz: guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas insignificantes e profanas, e as objeções do que falsamente se chama conhecimento. Alguns se desviaram da fé por professá-lo. Na sua segunda carta a Timóteo, ele diz: preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouvistes na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Ele diz mais: guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Quantas advertências nós recebemos para guardar, para conservar o Evangelho. Meus irmãos, nós não podemos confundir guardar a tradição com guardar o Evangelho. Paulo disse: eu sou livre de todos, eu não devo nada a ninguém, mas eu me torno escravo de todos. Eu me torno fraco para alcançar os fracos, eu me torno gentio para alcançar os gentios, eu me torno judeu para alcançar o judeu, mas eu não negocio o Evangelho, eu não faço concessões quanto ao Evangelho. A mensagem é inalterada, não se pode modificar o Evangelho. As estratégias podem ser: Paulo fez votos judaicos para se fazer judeu, para alcançar judeu. Ele, para com Timóteo, age desse modo. Ele não está entrando em contradição, ele está apenas tentando estratégias para alcançar. Mas ele queria ser coparticipante do Evangelho. O Evangelho não se muda. As estratégias e metodologias podem ser alteradas, mas o Evangelho não. E o que João está dizendo é: portanto, diante do anticristo que vem, dos vários anticristos que se têm levantado,
E graças à unção, o Espírito Santo de Deus em nós e o conhecimento que temos por intermédio dessa unção, nós conhecemos quem Jesus é e a sua obra. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. O Evangelho. Agora, muita gente diz assim: doutrina não importa. Os irmãos querem ver como doutrina importa? A segunda metade do verso diz: se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, ou seja, o Evangelho, também permanecereis no Filho e no Pai. João está deixando claro que a permanência do Pai e no Filho depende do Evangelho permanecer em nós. Logo, se nós errarmos na doutrina, nós vamos errar na relação com Deus o Pai e Deus o Filho. Quando o Senhor disse, Deus é Espírito, Ele quer ser adorado no Espírito ou em Espírito e na verdade, é porque ninguém pode adorar o Deus verdadeiro com a heresia, com o desvio doutrinário. Se você errar na doutrina, você não tem o Pai, você não tem o Filho. João deixou claro que, diante de Jesus, só existem duas possibilidades. Ou você nega que Ele é o Filho de Deus, portanto divino, eterno e digno de adoração, ou você o confessa. Tradução da palavra homologar, que significa concordar com o que Jesus afirma acerca de si e o que os apóstolos disseram sobre ele. Ou você admite e concorda com o que os apóstolos e o próprio Jesus afirmou sobre ele e sua obra, você homologa, você assina embaixo, ratificando, endossando, ou você nega. Por isso é anticristo quem nega que Jesus é o Cristo. É anticristo quem nega que ele é o Filho de Deus. É isso que a Bíblia ensina. E ora, se alguém errar no Evangelho, vai errar também na relação com o Pai. Pensar que eu posso ter uma doutrina errada e ainda assim permanecer no Filho e no Pai, é simplesmente rasgar as Escrituras. Doutrina importa, doutrina é fundamental. Nenhuma mentira, disse João, procede da verdade. Por isso, quando a Bíblia é aberta e distorcida, quando as pessoas começam a tirar deduções, a inferir da Bíblia coisas acerca de si mesmas, apresentando-se hoje como alvo do cumprimento de textos bíblicos e de profecias bíblicas, essas pessoas já estão se desviando pela falsa doutrina. E isso vai evidenciar, porque pelos frutos os conhecereis, que eles não estão no Pai e não estão no Filho. Por isso, queridos irmãos, podemos até divergir teologicamente sobre alguns pontos. Por exemplo, a questão da escatologia. A volta do Senhor é antes do milênio, é depois do milênio, não tem milênio literal. Existe muito debate sobre isso. Mas isso é secundário. O batismo é por imersão, é por aspersão. Existem várias doutrinas que não são essenciais e que existem diferenças, é verdade. No entanto, os dons são contemporâneos, não são contemporâneos. A igreja tem debatido essa questão. Mas quando se trata de Jesus Cristo, quando se trata de quem Ele é, e quando se trata da obra que Ele fez, irmãos, é inegociável. Não podemos admitir qualquer acréscimo ou qualquer subtração, qualquer desvio na área da cristologia. Temos que saber quem Jesus é. Temos que entender a cruz. O que na cruz Ele realizou. Essa compreensão, ela é fundamental. E para que os irmãos percebam ainda mais o quanto doutrina é importante, João diz, e a promessa que Ele nos fez é esta, a vida eterna. Não é uma questão de debate teológico,
Não é uma simples questão de enxergar chifre em cabeça de cavalo. Não é só uma questão de minúcias da teologia que teólogos de gabinete, nos seus devaneios, começam a se dividir e se desunir nas compreensões distintas que tem da Bíblia. A questão é, se você não tem o Evangelho, se o Evangelho que você ouviu desde o princípio não permanece em você, você também não permanece no Pai e no Filho. E a promessa dele é vida eterna. Irmãos, veja lá em 1 João 5, versículo 13. 1 João 5,13. Aqui, nos últimos momentos da sua carta, João apresenta o propósito maior de ter escrito a carta, dizendo: eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus. Para quê? Para que saibais que tendes a vida eterna. Tendes, ela é vossa. Veja o versículo 11, e o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quem é Jesus, é o Filho de Deus. 1 João 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. É uma prova do novo nascimento, crer que ele é o Cristo. Versículo 5. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Os irmãos observaram? Crer que Jesus é o Cristo, crer que Jesus é o Filho de Deus. Se errarmos na compreensão de quem ele é, os hereges diziam: Jesus é uma pessoa, Cristo é outra pessoa. A Bíblia diz: Jesus é o Cristo, Cristo é Jesus, ele é o Filho de Deus, uma pessoa, dupla natureza, a natureza humana, a natureza divina, é inegociável, inegociável. Quem não afirma isso é anticristo. E por isso nós temos que ter compromisso com a doutrina a qualquer preço, meus irmãos. Isso é da maior importância. E qual foi a consequência deles mexerem na cristologia? Os cristãos da Ásia Menor, para quem João escreve, estavam com dúvidas sobre a certeza da vida eterna. E não tem nada pior do que não ter certeza da vida eterna. Você está preparado para morrer? Somente estará se você tiver certeza de que tem a vida eterna. Quem não tem essa certeza, não está preparado para morrer. Muito menos para viver, quanto mais para morrer. Por isso, meus irmãos, João está dizendo: Deus prometeu a vida eterna. Essa promessa, ela se cumpriu. Querem ver? 1 João capítulo 1. A última frase do verso 1. A respeito do verbo da vida. A palavra que é vida e que vivifica. Pois a vida foi manifestada. Nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna. Ora, a vida eterna é uma promessa do Pai, mas essa vida eterna, disse João, se manifestou, e nós anunciamos a vida eterna. O Evangelho é o Evangelho que anuncia em Jesus Cristo a vida eterna. E João disse: eu vos escrevo para vocês que creem que Jesus é o Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna, ela está em Cristo, e quem está em Cristo tem a vida eterna. Agora, os irmãos vejam aí, 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte, desse estado de morte, para um estado de vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Agora João fala da regeneração. Uma das evidências
de que fui ressuscitado espiritualmente, vivificado, e de que eu nasci de novo, é amar os irmãos, porque você sai de um estado de morte para um estado de vida. E João termina a sua carta dizendo assim: sabemos, verso 20, 1 João 5:20, sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus nos prometeu a vida eterna. A vida eterna é Jesus. Quando Ele foi manifestado, encarnado, Deus nos deu a vida eterna, e ela está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Por isso, João está falando da promessa da vida eterna, porque se esse evangelho que anuncia a pessoa a pessoa única de Jesus e a sua natureza divina e humana, se esse evangelho, o evangelho da graça, o evangelho apostólico pregado pelos apóstolos, não permanecer em nós, nós também não permaneceremos no Pai, nós também não permaneceremos no Filho, e o que é pior, a incerteza quanto à vida eterna. Não tem nada pior, meus irmãos, do que não ter certeza da vida eterna. E os irmãos observem o vínculo entre ter Deus o Pai, Deus o Filho e a vida eterna, e o Evangelho. Errou na doutrina, é como mexer no alicerce de um prédio. Você mexe em tudo o mais. Por isso, nós temos que ser absolutamente rigorosos quanto à cristologia. Temos que ser realmente radicais em não aceitar nada, meus irmãos, que venha a negar quem Jesus é. Não podemos, a qualquer preço, não podemos. E João declara: eu vos escrevo essas coisas, tendo em vista os que vos querem enganar. Jesus, meus irmãos, ele fala para a gente em Mateus, ele se dirige a nós no Evangelho de Mateus. Foi Mateus quem registrou para nós as seguintes palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: Jesus, porém, lhes respondeu: este é o vosso erro. A palavra erro é a mesma palavra que lá significa engano. Esse é o vosso erro, é o vosso engano. Não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. E Jesus vai adiante dizendo: Jesus lhes respondeu: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu vos escrevo tendo em vista aqueles que querem vos enganar. E Jesus afirmou: eles terão êxito, eles enganarão a muitos. Depois Jesus disse ainda: também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O Senhor está deixando claro que isso acontecerá. Eles serão eficazes. Ele diz mais: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se possível, enganariam até os escolhidos, os eleitos de Deus, aqueles a quem Deus escolheu para a salvação, aqueles a quem Deus elegeu. Eles não serão enganados, porque o Evangelho permanecerá neles, e eles permanecerão no Pai e no Filho. Terão certeza da vida eterna, e não se deixarão levar por todo o vento de doutrina. Meus irmãos, Paulo, escrevendo para Tito, ele fala algo muito importante.
ele diz assim: que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os opositores. As qualidades ou as qualificações do ministro: ter a capacidade, meus irmãos, de ensinar e de defender e de confrontar o erro. Se os irmãos lerem 2 Pedro 3, versículo de número 2, nós encontramos Pedro dizendo: para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Pedro está dizendo: os apóstolos de Jesus Cristo compartilharam com vocês a palavra de Deus. Voltem para ela. A igreja, meus irmãos, a verdadeira igreja, o verdadeiro cristão, é aquele em quem o evangelho, o que foi pregado pelos apóstolos e escutado os primeiros ouvintes, esse evangelho precisa permanecer em nós, porque a nossa permanência no Pai e no Filho depende dessa permanência. Jesus também diz que quem permanecer nas suas palavras conhecerá a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Jesus explorou muito esse verbo permanecer. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vós, as minhas palavras permaneçam em vós, vós permaneceis nas minhas palavras. Irmãos, a doutrina é muito importante. Quem errar no evangelho vai errar no relacionamento com Deus. Quem disser são coisas distintas está errado. A relação com Deus e a certeza da vida eterna depende de não ser enganado. E João já deixou claro para nós que é graças à unção de Deus em nós que nós conhecemos a verdade. E ele diz ainda: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus, que é a palavra, permanece nele. E ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. O segredo é nós conservarmos o tesouro, as sãs palavras, a sã doutrina. A nossa conferência, meus irmãos, para pastores, ela é de uma importância muito grande, porque esses pregadores falarão da boa doutrina. E os pastores, sendo assegurados e renovados na sua fé e nas suas convicções do que é o evangelho, eles abençoarão as suas igrejas. Irmãos, nós temos um ministério, e o ministério da igreja não é só de proclamar a verdade, mas é também de defender a verdade. Assim como a Bíblia diz que a igreja está construída sobre a verdade, Paulo diz que a igreja também sustenta a verdade, porque a igreja é coluna e ela é esteio da verdade. Isso é interessante. A verdade é o alicerce da igreja, mas a igreja também cumpre um papel de alicerce da verdade, que é a palavra, porque ela tem como ministério defender, livrar a verdade. Temos que repassar para as gerações futuras o verdadeiro evangelho. Ele não pode se corromper em nossa geração. Temos que conservá-lo em nós e repassá-lo exatamente como recebemos. E tem uma linha de sucessão: os apóstolos, os chamados pais apostólicos e toda uma tradição. E chega na reforma, Deus usa Lutero, Calvino, para chamar a igreja de volta para a palavra, para o evangelho. E de lá para cá, a igreja já se desviou muitas vezes, e Deus levantou tantos outros homens para chamar a igreja de volta para as Escrituras. E eu creio, meus irmãos, que a nossa igreja está cumprindo, e se Deus permitir,
cumprirá muito mais ainda um papel de ser uma igreja que há de levantar a bandeira da sã doutrina, de conservar a igreja na sã doutrina e de influenciar pastores e igrejas para que também se conservem na sã doutrina. Irmãos, o evangelho é inegociável. Jesus, sua pessoa e sua obra, não admitiremos concessões de espécie alguma, porque se o fizermos, nós corremos o risco de não estar no Pai, no Filho, muito menos usufruindo a promessa da vida eterna. Por quê? Porque teremos nos deixado enganar, mas o Senhor nos deu a sua palavra, e João escreveu, tendo em vista os que vos querem enganar, só será enganado quem não seguir a unção de Deus, quem não estudar a Bíblia com a unção de Deus, o Espírito Santo. Porque quando a igreja, ela estuda a Bíblia com a unção do Espírito Santo, que está dito aqui no texto, ela se mantém na palavra fiel. Por isso Paulo, ele diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esta palavra manejar bem é a tradução literal de uma palavra que significa cortar reto. Quando os agricultores iam fazer um sulco na terra para fazer linhas paralelas para poderem semear, eles tinham que cortar reto com aquela lâmina puxada, tração animal, puxava o arado, e aquele arado tinha aquela lâmina para abrir um sulco, e aquele sulco na terra tinha que ser reto, cortar reto. Já pensou um sulco todo cheio de ondas e curvas? Isso impossibilitaria uma plantação. Pois é, o ministro, que não tem do que se envergonhar, ele corta reto. Ele procura a interpretação reta, correta das Escrituras. Mas isso exalta a Deus, não exalta o obreiro. Sempre que uma doutrina, ela exaltar o pastor, ela exaltar o pregador, ela exaltar a igreja, e não a Deus, então, meus irmãos, alguma coisa está errada. Termino dizendo que lá em Hebreus está escrito, lembrai-vos dos vossos guias. Eles vos pregaram a palavra. A lembrança, a exortação para lembrar, é porque eles cumpriram o papel de pregar a palavra. Não foi pelos milagres que realizaram, não foi pelos feitos que fizeram, mas porque cumpriram o seu papel, a palavra. Líderes que pregaram a palavra devem ser lembrados, porque cumpriram o papel de servos, ministros da palavra. Eu peço a Deus, irmãos, que o nosso ministério, ele seja assim, de fidelidade para com Deus, a partir da fidelidade doutrinária. Só assim seremos a igreja que Deus deseja que sejamos. Vamos orar ao Senhor, e nesse momento eu peço a você, meu irmão, que peça a Deus fome e sede da palavra, e que você seja um estudioso da palavra, que jovens aqui na igreja queiram aprender as doutrinas, queiram ligar-se na sã doutrina, para que esta igreja, meus irmãos, tenha líderes, tenha jovens capazes de identificar o erro doutrinário, e a igreja nunca seja desencaminhada. Peça a Deus esse zelo pela palavra de Deus, esse amor pela verdade, e que jamais caiamos na tentação de modificar a palavra para os nossos próprios fins.